pessoal sai do cinema antes, né? Dos créditos. Eu acho que a gente não precisa de microfone. Se vocês pudessem vir mais pra cá, mais gostoso, né? Então, vai ser mais gostoso. Alguém já tinha visto o filme antes? Não. A ideia é que seja um bate-papo, por isso que a gente está convidando vocês para vir mais pertinho. Porque não, a ideia é debater. O ano de 2013? 2013. Sim, foi para o cinema, mas ficou muito bem. Ficou muito bem. A gente, na educação lá em São Paulo, a gente promove uma sessão de cinema há 6 anos já, em que a cada 2 meses a gente leva um filme, né, de temática de saúde para ser debatido, né, com o público. E aí lá a gente exibiu Raça, exatamente no momento de lançamento, assim, foi muito legal. Até aproveitamos a presença não só do Joel, mas como também da Megan Milo, que estava em São Paulo. E aí conseguimos promover o debate e, pelo que eu me lembro, acho que o filme ficou coisa de 2 ou 3 semanas só em cartaz. Comentários. Você vai começar mais difícil ainda, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Agora eu acho que vale a pena escrever para o site, porque ele deve sair em DVD. Provavelmente. Até uma coisa que eu acho que é importante, né? Como a professora que perguntou da questão de estar no YouTube, muitas vezes os filmes demoram um pouquinho para ir para o YouTube, até porque estão participando de festivais, né, de prêmios, então eles acabam também, né, às vezes segurando um pouco para beirar o filme é uma decisão complicada. Que é há direito sobre a Mas é legal trabalhar em Sim. Ele é bastante didático, né? fala de uma realidade A gente está tentando não usar o microfone, a gente vai tentar porque a gente prefere. Se alguém achar que está muito ruim, é só porque eles estão filmando. Eles estão filmando. Mas aí só vai ser a voz de quem? Aí precisaria do microfone para a plateia também. Aí passa para a plateia também, né? Aí nós temos 2 microfones. Acho que isso é meio complicado. Tem que ser assim. Eu acho que a gente. O mais gostoso é o papo do que a filmagem, sinceramente. Né? Registra que nós estamos tendo papo, pronto. Aquela burocracia o problema é de quem falar, por isso que eu queria se desse para vocês chegarem mais, de quem perguntar, porque a gente está falando para cá, de todo mundo ouvir as perguntas. Se não estiver ouvindo, por favor, pede a gente use o microfone. Mas a ideia é a gente ficar bem à vontade. Você queria falar? Então, eu conheci uma mulher lá da minha cidade, chama Eleni de Paula, levou um documento no nosso estudo, porque assim, levou um choque. Qual que é a tua cidade? Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ela mexe nos movimentos assim. Então, ela foi levar lá na escola para nós trabalharmos, temos o kit apoio do tudo. Então, de início ali, eu senti um pouco incômodo pela luz, eu falei, eu tive que descer, porque nem um dia eu desci com essa mulher. Eu cheguei, né, para ver a cena de perto. E é emocionante, assim, aqueles eucaliptos, aquela coisa, a forma que foi feita, a imagem, assim, a única coisa que eu ainda não fui, não participei, deu vontade de ir, mesmo não a questão da forma que eles cultuam, né? Então, assim, questão, muita emoção e não tinha pensado na minha vida pessoal. E o filme trouxe agora, na realidade, que você vai comentar, nós morávamos em Cristalina, pertinho de Brasília,
Então, mais ou menos aquelas datas que foram colocadas, eu fui assim lembrando de alguns fatos sobre algumas coisas, dizer o que isso é real, o que não é real. Eu não prestei atenção na fala de vocês por baixo, estava preocupada em colocar meus pés ali. Mas assim, tem muita coisa que realmente foi hora documentário, hora. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Porque assim, eu agora fiquei. Sobre o formato. Exatamente, esses trechos. Eu acho que eles fazem, né? Os diretores fazem uma opção do paralelo, importante, e são instâncias muito diferentes. Eu não sei para vocês, mas os momentos que eu achei mais bonitos são os momentos da miúda, que a fotografia é maravilhosa, ela, né, é muito bem fotografada, então passa uma beleza, uma espontaneidade, e as outras instâncias são instâncias necessárias da gente conhecer, bastidores que a gente não conhece. Eu acho que ele vai fazendo esse paralelo das três instâncias de um jeito, eu achei muito legal. Primeiro que alivia, se fosse só o Congresso, só lá o Senado, seria insuportável, eu acho. A mesma coisa, se fosse só o netinho de Paula lá, seria muito chato também. Então, eu acho que essa alternância alivia muito, e eu acho que dá uma noção de quanto a luta caminha em instâncias diferentes, né? E as frustrações também. Então, eu acho que ele escolheu esse formato da alternância, eu acho que foi muito feliz, né? E ele vai chegando. E não é por acaso que mais alivia é a questão dos quilombolas, né? Acho que o filme está dando um recado muito claro que a luta tem que ser assim, que dentro dos caminhos institucionais é tudo muito mais difícil. A gente não deve ter muita expectativa em relação a isso, pelo menos para mim passou. Mas estou falando muito. Acho que essa opção tem que ter. Não, eu notei uma coisa que eu queria compartilhar assim nas imagens. Toda a cobertura da história da TV da gente, né? As pessoas assim, estavam sendo filmados, apresentando os programas, eram negros, né? Trazer coisa do negro na mídia. De fato mudou muito nesses últimos anos, a gente percebe, até o negro sendo colocado com mais naturalidade, algumas novidades. Agora, filmando, dirigindo é só branco. Você vê na própria filmagem da TV Gente, todo mundo que estava em algum cargo de direção, filmando, eram todos brancos. Não administrativo, né? Não administrativo, porque aí tem a coisa da montagem, ideológica e tal. Você vê que é uma coisa que a gente percebe nas televisões hoje em dia. Teve até um estudo americano há um tempo, mostrando exatamente isso, como você teve um aumento muito grande de negros on camera, né, assim, aparecendo, né, trazendo a ideia de que a TV é colorida, né, diversa, mas em todos os cargos de direção, nos cargos mais técnicos, dentro dessas mesmas TVs, continuava com uma proporção muito pequena de negros. Eu acho interessante, como, claro que é importante você introduzir no discurso midiático, né, a variedade, mas é interessante ver como às vezes isso acaba valendo até como uma cortina pro fato de que nas suas entranhas, esses órgãos de mídia, essas produções culturais continuam absolutamente brancas. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, mas ali na TV da gente, toda a direção de programação e de produção eram negros também, não só na frente da câmera. Então a gente tem a pessoa, por exemplo, da Conceição Evaristo, que é uma mulher, uma liderança negra aqui no Brasil, muito importante, que fica de Black Power, ela aparece de óculos, e ela era a diretora de programação da TV da gente. Mas era diretora dos programas? Porque eu não sei. Da TV da gente como um todo, da emissora. Sim. Né? Da emissora, toda a programação. Fora ela, a gente tem ali, aparece naquele programa do Questão de Direito, né? Ali era o professor Dr. Edio Silva, que é também fundador do CERT, que é um centro de estudos de relações de trabalho lá de São Paulo, e que já faz parte como uma organização do movimento negro aqui no Brasil há mais de 20 anos, talvez, ou quase isso. E aí você tem, ali eu reparei nisso, que acho que aparece uma ou duas vezes um câmera branco, né? Câmera que é filmado, acho que 2 vezes, e aí o que eu acho que é interessante também lembrar é que esse câmera aparece no momento em que o Netinho está gravando a campanha eleitoral. Não sei se você reparou nisso. Sim. Né? É nesse take que esse câmera aparece.
Nos outros momentos em que a gente vai vendo a TV da gente, pelo documentário, claro, a gente não acaba visualizando a equipe por trás das câmeras, né? Eles mostram muito quem está em cena, então o Dr. Edson entrevistando a Zezé Mota, mostra a Cíntia, né, com o programa infantil e tal, mas mostra muito a pessoa da Conceição Evaristo, que de fato foi o braço direito assim, do Netinho nesse processo. E eu não sei se vocês lembram também, mas tem uma reunião de pauta que é filmada também, que ali eram só pessoas negras. Oi? Não, programa. Na TV da gente. Uma hora que eles aparecem, o Netinho tá assim atrás de uma mesa e tem um grupinho discutindo, falando, a gente vai precisar ver a questão da iluminação, senão não vai dar tempo de gravar hoje e tal. Ali também são só pessoas negras. Então, o Netinho teve muito essa preocupação. Eu preciso assistir de novo o documentário, porque sim, eu de fato não lembro, porque mas eu reparei uma coisa bem contrária do que você está dizendo, assim, porque na verdade eu também trabalho em mídia, eu trabalho em TV, em rádio, uma percepção que eu tenho acontecendo nas televisões de fato. Não, eu acho que nas televisões... Estão algumas pessoas, mas aí então quando eu comecei a ver, então só para te dizer assim, eu comecei a ver, eu já me liguei nisso, eu falei, deixa eu dar uma comparada entre quem está no backstage. Mas aquela sala de suíte entra numa coisa de que de fato você forma os atores e coloca as pessoas para aparecer por ali, mas ainda não conseguiu. E aí eu acho que é um que passa a defesa de voto, né? Eu sou de uma classe média de São Paulo. Eu passei a vida inteira convivendo com os poucos negros em todas as instâncias de educação e de trabalho que eu tive. Na minha escola fundamental, tinha um negro na classe, estava lá por bolsa. Paternalismo de Algembar, que fez aquilo. Depois do segundo grau, singular, Santo André, não tinha nenhum. Foi na faculdade metodista no jornalismo que eu fiz, não tinha nenhum. Meu mestrado na USP agora, não tem nenhum, mas um negro. Então, para mim é o que me torna muito óbvio o fato de que além de qualquer coisa você precisa das cotas. E eu acho exatamente que você não tem negros em número suficiente ainda formados nessas universidades de rádio e TV, de jornalismo, diretores, câmeras, não sei o que, para popular também esse pessoal. Eu não sei, eu via na TV aquele diretor de programa que estava ali, era branco, os câmeras que estavam filmando que apareceram, tinha um que era negro e os dois que eram brancos. Naquela sala de suíte em que o Netinho ativou a TV, eram todos brancos fora da Netinho. Então, entra uma questão, eu não sei como é que chama? Paulo. Entra uma questão que a Zezé Mota fala muito rapidamente, que quando ela reclamava que não punham atores negros, questionava a formação dos atores. Fala assim, mas não tem atores negros bons. Porque entra o seguinte, é bom porque para esse esquema e tal. E acontece que entra isso, quer dizer, como é que se formam atores? Qual é a trajetória de quem se torna ator? Não é? Para começar, as faculdades de artes cênicas são de período integral, não é? Pouquíssimas vagas e assim vai. Então, como é que se formam esses atores? Então, ela monta uma ONG para falar assim, olha, essa ONG vai ser para preparar atores negros, porque eu quero que... Então, entra assim, você tem que fazer um esforço, uma luta para... falando da minha percepção, tá? Para isso, quer dizer, para você também qualificar, né, você profissionalizar isso, e é essa questão das cotas, mas é um processo isso social. Só deixar o que eu acho que é legal só de dizer é o seguinte, talvez também eu tenha essa percepção por ter acompanhado o processo da TV da gente fora do documentário, então para mim acho que fica mais visível e mais nítido esse protagonismo negro nos cargos de liderança da TV da gente. Eu acho que esse foi o diferencial, né, que é uma coisa que de fato a gente não vê praticamente na grande mídia como um todo. Os cargos técnicos, onde não é liderança, é uma questão de você ter uma formação técnica. Não, eu acho que sem dúvida isso é algo a ser cumprido, mas também acredito que na TV da gente havia uma preocupação de não ser uma TV feita só por negros e só para negros, né? Isso é uma coisa que aparece nos discursos, né? De uma TV que traz esse protagonismo negro, mas para ser assistida por qualquer pessoa. E eu acho que aí também feita por mais gente que não só negros, mas a importância do protagonismo, né? A importância de que essas pautas viessem também de pessoas negras e fossem discutidas por esse público e não necessariamente como acontece aí no mundo em geral, que é uma pauta pensada por brancos para negros. Acho que é um pouco
Isso que eu estava tentando te dizer. Quero destacar a minha percepção, que eu achei interessante, que é a questão do comunitário, do coletivo ali naquela comunidade quilombola, que a colega aqui colocou, de que ela não tinha esse conhecimento. E aí eu quero trazer um pouquinho da minha experiência, que eu sempre convivi com pessoas e que passavam essa questão da cultura, mas a gente sempre com esse olhar de fora, sem conhecer e sem participar internamente. E o ano passado, assim, eu falo isso assim de uma trajetória desde a infância, né? Mas convivendo assim, tendo aquele preconceito porque não conhecia. E aí no ano passado eu tive uma experiência que eu tenho uma amiga que também é professora que me disse, vamos lá, a gente vai ter, né, era uma data especial que eles iam fazer todo um cerimonial especial e eu fui participar. E eu achei fantástico, porque toda aquela questão do coletivo e o preconceito que eu tinha, que às vezes eu sabia que na casa dela eles se preparavam, porque é toda uma questão assim de pai para filho, de cultura, e eu via todas aquelas frutas, aquilo que eles preparavam, e dentro da minha ignorância, eu dizia, meu Deus... Era uma cerimônia do quê? É isso que eu ia perguntar. Afro, né? Mas eu não sei qual ali, eu não sei onde ou não tem? Não. Eu até acho que eu esqueci, eu não lembro qual era, mas era assim... Era aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul, Venâncio Soares, eu sou de Venâncio Soares. Mas assim, eu estou colocando assim, a ignorância da gente, quando a gente não conhece. E aí, no ano passado, quando eu fui participar, eu achei maravilhoso toda aquela questão do coletivo. E aí, aquele conceito que eu tinha de que eu pensava, por que gastam tanto com essas frutas e ficam lá no meu imaginário estragavam? Mas aquilo é coletivo, depois todo é partilhado. Aquilo é tão lindo que a gente é tão ignorante quando a gente não conhece, quando tu passa a conhecer e admirar toda essa cultura. Eu achei muito lindo isso, eu achei importante partilhar, porque no vídeo passa isso, a questão comunitária do coletivo, da partilha ali. E mesmo quando não é partilhado, porque assim, a gente tem diversas religiões de matriz africana, né? Eu não sei dizer aqui, qual por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito forte o batuque, né? Mas a gente tem o candomblé, a gente tem a umbanda, a gente tem a quimbanda, dentre outras. E dependendo da nação, você vai ter rituais diferentes, claro. Eu acho que acho que é o batuque, se eu não me engano. Provavelmente, né? Se foi aqui, provavelmente sim, até porque é a religião mais forte aqui e é o estado onde tem o maior número de terreiros, né, do nosso país. E aí, o que é legal a gente pensar é que há, por exemplo, um outro rito de matriz africana que se chama Xambá, em que a gente tem, por exemplo, um terreiro importantíssimo de vanguarda em Olinda, em Pernambuco, e de acordo com a nação de Xambá, você não pode comer a comida do santo, a comida que você ofereceu aos orixás, né? Então você não vai ter esse momento da partilha, mas isso não tira toda a importância, o encantamento e a beleza que está incutido nesse ritual, né? Assim, porque aí é uma questão de preceito, né? Mas nessa tinha aquele que era... Sim, não, às vezes é possível comer, mas às vezes não, isso que eu quero dizer, não é uma regra, né? Isso não é uma característica típica, né? Depende da religião. Sucesso, né, do empenho que Nossa Senhora Rainha por essa discussão da promoção da igualdade nacional da nossa partilha, do nosso estatuto, tornou-se uma certa dentro da nossa questão negra, étnica, em razão da nossa ancestralidade, onde ainda comentava para nós, eu vejo que eles estamos trabalhando antropologicamente grande assim como o Ministério da Cultura, que é sempre um dilema, comentando muito a mais, nós, sociedade brasileira, nós percebemos que nessa novela brasileira nós temos valores de atores e atrizes de papéis que são cargos deles também. Simplesmente cumprindo cotas de Sharon Menezes, Luciana Alves, próprio Marcelo, já provaram em outras novelas que tem fazer um minério. Não estão utilizando o potencial. Aí nós temos que pensar até quando a sociedade nossa brasileira ainda vai viver essa questão. Se eu não me engano, inclusive, acho que foi a Lucy Alves que negou o personagem na novela. Você ficou sabendo, na Babilônia?
Porque eles queriam que ela fizesse uma empregada doméstica. Isso não é nada para nós. Eu não sei se isso por exemplo, lá quando passaram aqui, teve um suspeito de serem como educadores. O que de acordo com a cultura falaram, foi discutido isso, nós não sabíamos que, por exemplo, a Globo hoje em dia coloca, porque foi exigido em lei 10% dos atores a questão da cota. Aí colocaram alguns para fazer o papel que tivesse um pouco mais agora de novo, só que um papel extremamente. Mas a nossa pergunta da sociedade brasileira para nós, qual é o diferencial? O que nós podemos fazer aí também? Claro que nós temos potencial para a cidade. O Ministério da Cultura sempre momentos de muita discussão, de muitas conquistas, marchas. Novembro ainda teremos marcha das mulheres, tudo lá nas conquistas. Agora, excelentes atores negros dessa novela fazendo um papel que é muito especial. Não vou realizar só para concluir a cota de 10%. Então, Quero ver e aí ela era uma advogada, agora quero fazer uma ação de significado, né, de profissional dele. Não, que entra a questão até, nem é só a questão de se é empregado doméstico ou não é, até porque existe uma realidade, muitas mulheres empregadas domésticas negras. Eu acho que eu entendo que o problema seja como é que é essa personagem, porque essa personagem é complexa, essa personagem tem um sentido na novela, ou ela está ali só servindo café, servindo, mas até aí pode ser uma empregada doméstica que realmente traga uma problemática. Mas algo que acho que é uma questão para o movimento negro, Cláudia, é de não mais tolerar esse tipo de colocação, sabe? Assim, eu acho que é um momento de quebra disso, né? Assim, de falar, naturalizar a subalternidade. Exato. De você falar, não, pera lá, se for para ser empregada novamente, eu não vou ser. Eu prefiro não trabalhar. Por mais que seja uma personagem complexa ou o que for, entendeu? Porque acho que é no sentido de você não mais corroborar para o estereótipo. Mas aí é isso que ela está colocando. A Sharon Mendes é uma advogada que não está bacana. Mas é a única, né? É a única personagem negra que tem um papel que, sabe, tem uma formação acadêmica. Comprou Então, essa novela, mas é a única. O restante, todos os personagens negros, por exemplo, na Babilônia, moram no morro, enfim. Todo estereótipo que a gente sabe qual é a realidade, mas continua só reafirmando. Teria tipo referência de algo além do que é o estereótipo que a gente não tem. Agora, entrando no prático sobre isso, aí entra essa coisa do processo mesmo da importância de ter realizadores, né? Quer dizer, se é um fato, eu acho que a pessoa tem uma trajetória de ter vivido isso, o seu olhar epistemológico é um olhar que vai perceber isso. Não sei se eu seria capaz de ser uma verdadeira. Bom dia. Queremos gerar, inspiração, mas não deixando as nossas emoções, não fato de ser empregado, né? Não, eu entendi. Entendi. Agora E a nossa esperando esse papel de 10%. sim. Então, o que eu estou colocando é que a subalternidade só não é a questão, mas também você coloca até um papel diferente. O que eu estou colocando é assim, por exemplo, eu não sei se eu daria conta, se eu fosse uma cineasta, pesquisadora, de ter essa delicadeza do olhar do Brasil, no sentido da fotografia da minha né? E de ter essa sensibilidade da forma como, né? Talvez eu não desse conta. Eu acho que é muito importante que cada vez mais a gente tenha autores negros, né? O cineasta como autor negro para poder trazer esse olhar que muitas vezes a gente está totalmente contaminado, não é? De não perceber como ela colocou ali, a gente não domina a questão da cultura muitas vezes, né? Então, agora, voltando ao caminho, impressionante como doeu, né, a solidão dele, porque por mais que você diga que os quilombolas estão na luta, elas estão lá trabalhando, elas estão na terra, só que eles são uma força, né, coletiva.
Ele está numa situação absolutamente solitária. Solidão e de dor, né? E o filme é muito sensível em relação a essa dor, né? Assim, traz os momentos em que ele de fato vai chorar, que de fato ele vai, né, se emocionar. No começo me passou uma angústia. Eu falei assim, como é que ele suporta aqueles abracinhos? Né? Você fala, ele aguenta viver nesse. Ele está parecendo bem, né? Mas ao longo do filme vai dando. Ele vai ficando angustiado. Né? Chega, ele fala, não, tudo bem, você quer mudar, manda pra mim, não tem problema. No final ele fala, não aceito mudar mais uma vírgula. Chega e ele está mal, né? Porque é de uma solidão. Aí entra essa coisa da força coletiva. O Netinho tem parceiros, a Viúva tem grandes parceiros. Agora, voltando na Viúva, que você está falando, e uma coisa que, para quem estava, acho que eu me lembro de estar no GT de raça e etnia, né, daquele encontro, e eu lembro que ontem, por exemplo, veio uma questão do GT que era da valorização do estudo, né? Porque a gente teve uma apresentação de um trabalho que falava de território quilombola, daqui do sul, e dessa questão de que os jovens de uma comunidade quilombola urbana daqui não têm vontade de estudar, não deslumbram, né, se tornar grandes profissionais, acadêmicos ou o que quer que seja. E aí eu acho muito relevante quando a gente vê através da ótica do filme a importância que o Joelzito e que a Megan Milo e toda essa equipe, né, vai dar para esses saberes e para esses conhecimentos da miúda e da sua comunidade, que são saberes e conhecimentos importantíssimos, né, e de um peso tão grande quanto a trajetória do Paulo Paim e do Netinho de Paula, que estão travando lutas em outras esferas, né? Mas o que eu quero dizer é, há uma sensibilidade, na minha opinião, no filme, de mostrar que essas tradições são o grande coração da comunidade quilombola, né? E que muitas vezes o mestre, né, os mestres, as mestras das comunidades quilombolas não tiveram grande oportunidade de estudo e nem veem nisso a meta das suas vidas, né? Porque as metas são outras, né? Os saberes são diferentes, né? Se a gente pensar que a comunidade quilombola ela vem de uma valorização da tradição das comunidades de matrizes orais, né? Que aí vão ter as suas origens africanas, ameríndias, a oralidade e o saber que é trocado, ele é muito mais importante do que o saber escrito, não é? É isso que esses valores vão dizer pra gente, né? Então, essa importância da corporeidade, a importância da ludicidade, a importância, né, da circularidade, tudo isso é muito maior do que o livro, né? Tudo isso é muito maior do que a racionalidade. E eu acho que isso traz a quebra naquela coisa toda que você comentou, né? Se fosse só o Netinho ou se fosse só o Paulo Paim, seria difícil para a gente assistir. E é uma quebra que também nos leva à reflexão dessa importância que essas comunidades ocupam para que os conhecimentos não sejam só os eurocêntricos, né? Não sejam só esses conhecimentos que se mostram como tão dominantes e tão poderosos na vida. E a cena em que eles pedem que ela cante, olha, ela linda, lá fala, dá um banho ali, né? E aí aquela secretária e a minha secretária leva um susto, né? Não pode. Aquilo não foi uma doutrina, ela foi muito categórica. Exatamente. E é isso, né? A gente não valoriza isso, né? De maneira geral, a sociedade no Brasil não vai valorizar esse canto, não vai valorizar esse momento. Se eu fosse né? branquinha, você vai ser muito bonita. Ela fala assim, se eu fosse branca, mulher de senador, mulher de ministro, eu podia pensar com Podia fazer o que quisesse, né? Só matear se precisar, né? Exatamente. Olha, eu acho que esse filme, assim, sobre a gente, fechando, eu me sinto assim, muito honrada, muito feliz, porque tudo que eu ouvi, a comunicação, eu vi lá um amigo que mandou e-mail, que eu ouvi 25 anos atrás, eu também faço parte dele do conto, eu falei, que isso? Eu vejo que quando eu vi tudo isso, eu saio daqui extremamente feliz, presente, eu considero,
Porque tudo que eu ouvi, para quem não teve presente, eu esqueci o nome, perdoa. Cláudia também contou como essa roda, então ela está tentando conduzir, como ela fez aquela roda no filme. Então me sinto assim, ela está fazendo uma oficina aqui com a gente, na prática, aquilo que ela já fez. E eu já queria te dizer, quando eu vi uma pergunta naquela hora, eu queria dizer, gente, como você expôs sobre a sua vida pessoal naquele momento? Sei, estou perdendo, botou de mulher, não vou te alcançar. Aí você depois me responde. Então eu digo assim, eu falei, gente, é um presente, porque vocês conseguiram, eu acho que o filme, tenho certeza que o filme fechou tudo aquilo, fechou, mas ele abre, né, portas, porque a gente vem trazer isso, para trabalhar mesmo. Aqui o moço tem uma fala muito legal, eu veio falando poucas vezes comigo, mas ele sentou ali, mostrou o livro. Gente, muitos presentes aqui, sabe? Presente em todos os momentos mesmo. Agora eu discordo você quando você fala que não gostou daquela parte, daquele pessoal chato lá do congresso, aquele lugar, que eu gosto muito daquilo daí. Vou te explicar que eu gosto muito. Sem aquela parte chata, as coisas não acontecem agora. Então, assim, aquela apresentação toda, eu gosto. Eu admirei quem aguenta. Eu gosto. Eu prestei atenção naquelas partes. Ainda bem que tem gente que nem você. Eu gosto, sabe? A detalhe dele sozinho, acho que ela acelera limpando já. Tudo preparando, e a angústia dele daquele pedaço. Então, assim, a outra parte daquela senhora, não vou nem falar, porque daquela senhora, eu sei que quer estar do lado de cá também, que meu pai era negro. Então, muito triste quando meu pai inventou o vestido de Papai Noel. Então, meu pai era militar, ali morando perto de Brasília, e falou: Natal, pai, filho, prepara que vai ter uma surpresa do exército. Então, chegou lá, meu Deus, me dá um presente. Quando eu chego lá, eu vi o Papai Noel, era meu pai, e ainda assim, você viu que o Papai Noel é preto, o Papai Noel é preto. Aí eu comecei a chorar, que além de ter visto assim, então teve um moço do filme que é a cara do papai. Meu pai não faleceu, né? Com 43 anos, super novo, então me trouxe questões pessoais, trouxe questões para eu trabalhar na sala de aula. Então, sim, para quem fez o filme, editou, assim, eu estou muito feliz. Tudo que eu vi. Pena que o Joel não está aqui para ouvir também. Seria tão bom. Isso. Agora, posso? A gente pode. Só uma coisinha que ela está saindo. Como é que você chama? Você que está saindo? É Maria José, sou no meu meio. Então, escreve pra gente, pro Edicom, o Cláudio que a gente faz esse contato sobre a realização. Seria tão legal essa disciplina, isso mesmo. Eu acho que esse documentário vai ser. Meu nome é Jorge, eu sou negro por natureza, pobre e periférico. Sou funcionário da casa. Eu quero dizer que outro recorte, o documentário sempre mostra, é o recorte da veracidade do fato contemplado pelo seu tempo e seu espaço físico. E aí, uma coisa que ficou muito clara, que na verdade é a questão da luta. A questão, quando ela fala do teatro, do Senado, que tu tem que fazer aqueles, trejeitos, ser cobra, ser minhoca, ser tudo ao mesmo tempo, você vai fazendo a leitura do resgate histórico lá que você aprendeu, eu sempre gosto de dizer, a professora ela me conhece, minha relação, que eu sempre pergunto, se Casa Grande Senzala acabou. Se acabou, bom, então o papo é outro, então vamos tirar essa nuvem que está aí e vamos fazer outra história. Agora, se ela não acabou, só porque tem um chato que me perguntando. E polícia. E aí a contradição da história, das disputas, que ficou muito claro no filme, sobre todos os aspectos, nas três relações, tanto dos quilombolas quanto preserva a cultura e traz a família para. Traz a família para o chão, traz a família para o chão, para defender a sua identidade com aquilo que tem na oralidade. E ao mesmo tempo o país, com todo aquele conhecimento, com todo esse aspecto, também trazendo dentro da oralidade uma questão cultural e racial, e que na verdade é uma dita muito mal paga, sobre todos os aspectos. E é interessante quando o colega fala, exatamente, bem mal paga. Bem pago, não tem como. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Nós negros, quando estamos no movimento social, não estamos brigando pela sociedade, não estamos brigando pela cor. A nossa briga é pela concepção de ser gente. E aí para nós não interessa ter coisa. Se tu subir no morro, não tem só preto no morro.
Está todos e todas lá contemplados na miséria estabelecida pelo sistema. Tem que ter essa clareza. E a clareza tá. E aí o Netinho mostra essa referência. A invisibilidade para a visibilidade. Né? Interessante a fala, quando ela fala a questão da Babilônia. Tem um negocinho que está fazendo um papel ali que fez o Tim Maia. Eu tinha uma bronca no filme com ele, porque toda vez que eu via ele num filme, numa novela, ele fazia sempre o mesmo papel. Do bandido. Pô, mas nós só somos isso, cara. Ao longo da história, nos segregaram sobre todos os aspectos, não deram nem o direito da condição da liberdade, e ainda diz que nós somos bandidos. Isso já aqui fora, os nossos próprios irmãos, está preto, está sujeito para a parede. Né? Então tem que romper com isso. Eu acho que o filme provoca que não interessa onde tu está, o que tu está. A mudança se dá. Duas possibilidades, uma tua e outra por força do destino que está ali imperando naquele momento. E aí ele reportou a questão dos quilombolas. Nós estávamos agora semana passada em Santa Maria, e eu saí de Santa Maria e fui para Rio Pardo, e lá tem uma briga dos quilombolas em Rio Pardo. E interessante nessa briga dos quilombolas, que eu estava falando lá no encontro de sede, é que eles tinham direito a 1.300 hectares de terra. Eles querem só metade, porque eles acham que o outro está contemplado, está fazendo a comida, está plantando para os outros e para nós comer. Então os outros, a outra metade, dá para trabalhar muito bem. E aí há a intervenção do Estado e dos interesses daquela região, de que os quilombolas não podem sofrer isso. Assim como nós temos a questão do Silva. E aí quando você fala da questão do Silva, que não quer estudar, quem é que quer estudar na sociedade opressora? Se o resultado é pífio. Né? O Cazuza fala, Brasil, mata tua cara, quem paga pra gente, fica assim. Né? Quer dizer, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos. Até quando? Então tem que ir para a luta, tem que fazer esse embate, tem que fazer isso mesmo. Pô, a questão dos quilombolas, chamou a atenção também, a presença das mulheres. Olha só, a presença das mulheres, não como ser presente, estar de multidão, não, presença de representatividade. Chamou a atenção quando o senhor fala, você me mandou, né? Então eu vou falar. Isso! Quer dizer, ele seguiu a orientação, respeitou a orientação e disse. E qual é o discurso? É esse que nós queremos. Nós vamos trancar a rua por 2 horas. Pô, de 2 horas não, eu sou polícia, eu vou estar com aquela. Que isso é polícia? Tá aí. Então, sabe? É um embate. O filme chama a atenção disso, e isso precisa ter mais visibilidade. E reportou também, só para fechar minha fala, o filme aquele que eu adoro muito falar, é Uma Onda no Ar. Sim. Da Rádio Favela, que foi uma luta do Jorge que queria atravessar a parede. Infelizmente, eu também sou o Jorge. O Jorge queria atravessar a parede, eu também quero atravessar a parede. Não sei de que forma, mas eu vou atravessar a parede. E o Jorge constituiu aquilo que era o objeto dele. E aí todo mundo segue junto. Então, quando a gente fala disso, a gente não fala só da obra sobre o site, fala da importância que a liberdade tem na vida das pessoas, né? É condição de direito. E é concepção. Obrigado. Obrigada, Jorge. Eu vou pegar o seu gancho, Jorge, e se você me permitir, de quando você fala, né, do porquê estudar, se esse estudo não vai levar a nada, eu acho que para nós aqui que estamos pensando em comunicação, também essa fala vem de encontro do porquê estudar com essa escola desse jeito e que não me representa, né? Com esses livros que não são espelho para mim, com esses professores que não lembram a mim, né, esteticamente, não só esteticamente, mas também a partir da minha ancestralidade, né, a partir do jeito que eu dialogo com o mundo, do jeito que o mundo dialoga comigo, né, porque a gente ainda tem, né, um currículo que, apesar de uma lei 10.639 aprovada há 12 anos, a gente sabe que as coisas ainda caminham a passos muito pequenos, né, que as questões de negritude ficam, em geral, colocadas no mês de novembro, né, que são lembradas, que vão ser estabelecidas, e de que forma também, né, como se fosse, muitas vezes é um momento de mera celebração, quando também deveria ser um momento de luta, né, quando também deveria ser
ser um momento de reflexão ativa, né, de protagonismo ativo, principalmente em escolas públicas, em que a população negra é tão, né, predominante, e num país em que a maioria negra é brasileira. Num país em que a maioria negra é brasileira, mas que ao mesmo tempo o senador Paulo Paim é o único senador negro que nós temos até hoje. Agora o Netinho, né? O Netinho não foi eleito, não foi? Como senador, não, ele é deputado. Não, deputado. O Netinho é deputado. Então, o Paulo Paim continua sendo o único senador, né, negro que nós temos. Isso há muitos anos, né? Porque ele não está lá desde ontem, ele está lá há muito tempo e isso não muda. Então, e é um filme Mas- que mas- mostra mas- essa luta, né? mas tem que A levar luta em uma- todas as instâncias. Mas Porque, tem que levar em sim, consideração nossa fala do fato dessa escola que não nos contempla e que está preocupada mais em fazer muito quando você discute a questão fazer o do quê? turno integral da integralidade, mas que faz um discurso porque ela teve uma formação Claro. equivocada. Quer dizer, veja a minha fala no início que eu disse, Casa Grande Senzala acabou? Não. Quem prepara esse para dar o guinhão? Aí nós vamos voltar de novo se a moça, eu lembro quando eu faço palestra sempre sobre a questão do 20 de novembro, mas sobre a consciência negra. Mas eu faço isso uma vez só e nunca mais eu digo tanto. Porque eu digo o que eu penso que eu acho. Eu digo realmente, eu pergunto antes, peço licença e pergunto. Eu posso falar a minha identidade que eu penso que eu acho? Eu falo, e falo com todas as letras. Eu vou lá em 1500, tá? Para eu atravessar lá, mas vamos de lá para cá que vai perder imenso. Mas aí volta essa questão aí do sim a moça. Lembra a própria questão da liberdade está constituída quando você faz uma novela de época, né? Principalmente quando está a negritude ali, né? Você coloca sempre ela na submissão, onde que assim a moça vai lhe dar a condição necessária para você viver. Até nesse a morte, eu Montiano também trabalhou. A negra lá na senzala que teve um filho com o branco, né? Ela tinha esperado de mas que isso? Até quando vamos fazer isso? Isso também é uma coisa que nos incomoda muito. Parece que nós não temos a capacidade de tomar conta do nosso quintal. E quem fez esse Brasil a partir da música que o Jamelão canta, que eu adoro como um hino? Será que já raiou a liberdade ou foi uma grande ilusão? Será que já raiou a liberdade ou foi uma tremenda reencarnação? Então, quando você não me dá a condição necessária para fazer o que eu tenho direito de fazer, eu vou me reportar isso. Então, né? O próprio Se a Moça fechando, ela dizia no final da novela, eu lembro que o primeiro capítulo me chamou muita atenção, mais do que toda a novela. Os negros estão livres, os abolicionistas ganharam, os negros estão livres, assim, a moça liberou os negros, tá, soltou pela porta da frente, e eles voltaram pela porta dos fundos, porque foram do jeito que... Não, no dia seguinte, né? Porque assim, a moça é uma representatividade de Princesa Isabel, né? Dessa Princesa Isabel que foi maravilhosa, né? Libertou todo mundo e tal. Mas se a gente pegar historicamente, no dia seguinte o que aconteceu? Entrou em vigor a lei da vadiagem. Sim. Então qualquer um que estivesse na rua desocupado seria o quê? Preso. Quem estava desocupado, né? Quem tinha deixado de ter a sua, entre aspas, com muitas aspas, ocupação, né? Eram os negros. Então, aí que a gente percebe o quanto que isso tudo, eu nem diria, né? No filme, o Paulo Paim fala dessa abolição inconclusa, né? E eu fico sempre pensando, né? Inconclusa às vezes dá essa sensação de que, já andamos um tanto no caminho, e eu fico meio agoniada com isso, porque eu acho que a gente ainda tem tanto por andar, sabe? Eu sempre chamo de uma falsa abolição. Eu não acho que ela de verdade, eu não acho que ela foi verdadeira. Né, e nem pode ser legitimada como tal, porque ela só corroborou para todo esse sistema que está aí até hoje. Né? Não é à toa que a gente tem genocídio de população negra e jovem acontecendo embaixo do nosso nariz. Né? 77% dos jovens que morrem assassinados no Brasil, principalmente pelas polícias militares, são negros, né? E os números são alarmantes. Não sei se vocês tem noção, mas é como se caísse um avião a cada 2 dias no Brasil com jovens que sofrem homicídio. Então, um avião a cada 2 dias. Isso é um número, gente, grandioso. Um número que supera marcas de qualquer guerra aí que a gente tem ouvido falar. Né? Guerra do Iraque, Irã, essas que estão aí sendo televisionadas. Fora a população carcerária. Fora a população carcerária, mas se a gente pensar só, né, nesses homicídios, já é assustador pra caramba. E
E é isso, a gente está aqui, a gente continua, né, vivendo aqui, de que maneira, né, com que dramas e com que medos, enfim, com que Mas é um questões, filme né? esperançoso. Você está falando de dados terríveis, mas eu acho que é um filme esperançoso, no sentido de mostra a solidão do Paulo Paim. Eu pensei nesse sentido de solidão, por isso que eu comentei já. Pares dele ali, né? Mas, ao mesmo tempo, parece um discurso estéril, mas que tem que ter alguém como ele, né? E aquele discurso, no início ele vai lá falar com o Demóstenes, né? Claro, e ele ainda faz piadinha. Né? Disseram que você é um Cáucaso descendente. A questão de gênero, né, que entra nessa hora. Assim, e aí na hora ele faz aquele discurso, quer dizer, o outro dizendo, como cotas nós vamos ter uma sociedade racializada que nós não temos um país racializado. Então é muito hipócrita, como ele colocou, muito hipócrita. Aquele cara aguentar isso tudo, gente, é um herói. Mas eu acho que Né? o demora... Agora, o filme eu acho que está falando de luta. O filme está falando de luta. Eu acho que o filme, para mim, embora esteja mostrando essa hipocrisia toda, para mim ele é muito esperançoso. Não sei se vocês concordam. Mas eu vi dois aspectos, a gente só falou meio só, mas eu achei que duas coisas que deixavam ele no pilar. Que é a questão que ele diz da pressão de fora para dentro e a questão dos companheiros na hora de regimentar, que algumas coisas ele sentia meio fora. Fala isso para ele, vai lá. Atende tu aqui, quer dizer, né, eu já estou saindo do meu limite. E outra coisa que eu acho interessante a gente ressaltar, eu não me preocupo quando o Demóstenes diz isso. Eu me preocupo quando não diz isso. Eu tenho medo do camarada que se esconde, que nem essa questão do homofóbico, do Bolsonaro que está fazendo. O Bolsonaro não é problema para mim, eu não estou preocupado com ele, e fico feliz que ele faz isso. Porque ele faz e assume a sua posição. A minha preocupação foi os que votaram nele escondido. Na boquinha da garrafa. Esse é que me preocupa, porque aí eu falo, não, tem um engano errado. Aí sim, quando demonstra assim, você sabe o que você vai fazer. Né? Você vai se armar para. Mas respeita ele, porque ele tem identidade para todo mundo. Porque eu acho que a luta também acho que a luta é justa, né? É justa, você sabe que você está indo para o embate, você reconhece quem são os opressores e quem são os oprimidos, e aí vamos aqui, né? Enfim, travar o que for, né? Seja o diálogo, seja o enfrentamento. Mas nessa questão, o próprio documentário, quando ela falou a questão de gênero, lembrou também a questão da luta racial, da luta do brasileiro, do ponto de vista da mulher e do ponto de vista do homem. Que tudo aquilo que no Brasil colonial foi estancado pela força da lei, não pela vontade dos opressores, ele toma uma outra roupagem e vem de novo. A gente tem o exemplo da Maria da Penha. Quando eu não posso sentir, eu não quero comungar, eu quero na esquina. Uma coisa que eu achei super legal, que ela sendo dentro da escola, né? Sendo professor de educação, a comunidade discutindo naquele espaço de escola. Então, assim, a escola seguindo para outra coisa, e presta atenção dos cartazes. Porque estava escrito assim, a letra daquela educadora, eu li aqueles cartazes ali, porque é uma música que hoje a gente já fala que não se pode cantar devido aos outros fatores. E aquela boneca que ele se comprou no mercado, aquela cena, que cor era aquela boneca? Sim. Aí eu pensei, sim, mas o cabelinho estava por isso que, porque naquela hora eu atrás uma pessoa importante, será que foi provocativo mesmo de mostrar que no Brasil, às vezes você vai te comprar um brinquedo, os bonecos são tudo barbas, são tudo. Eu moro lá de fronteira com a Bolívia, tem uma criança outro dia, questão do boneco, ficou meio. Eu, enquanto professora de educação infantil, e foi mostrar umas fotos, eu também tive que levar foto da minha família para ser aceita, porque só tinha eu com o cabelo assim mais ou menos claro, mas que a mamãe é um pouco claro e um pouco de água oxigenada quando eu puxo luz. Mas assim, até parei de puxar para ter o melhor sucesso dessa comunidade, porque eu vi que isso faz diferencial também. Então, as crianças, nós trabalhamos com bonequinhos de pano, então isso vai ser bem importante. Está na hora de ir embora, a discussão na gente. 10 minutos. Então, assim, não tem dificuldade. Assim, eu fui numa loja comprar, eu precisava de uma boneca para presentear uma amiga que gosta, e falaram para mim, eu não pedi boneca assim, porque não tem que eu gosto. Tem saída, né? Eu é o que quero, ele sempre diz. vocês podem encomendar para mim, a gente vai ver o que pode fazer. Então, assim, é um mercado que não está preparado também.
Olha, eu vou te dar sugestões para comprar bonecas negras, eu vou te dar sugestões que infelizmente estão em São Paulo, porque é de onde eu venho. Mas com certeza quem é daqui conhece bonequeiras daqui, né? Vou te dar duas de São Paulo e elas, por favor, me ajudem. De São Paulo eu vou citar duas, mas temos muitas, né, bonequeiras. Duas irmãs que são precursoras disso em São Paulo, tem uma loja chamada Preta Pretinha. A Preta Pretinha é uma marca já de mais de 10 anos no mercado, com certeza, talvez até bem mais do que isso, se eu não estiver errado, e em que elas não só têm bonecas negras, como bonecas de diversas etnias, de diversas religiões, bonecas com diferentes estruturas corporais. Então, assim, é uma loja que hoje está dessa forma. Começou só com boneca negra, e aí elas foram ampliando isso, né, e trabalhando com todas as diferenças. E é um trabalho lindo, muito bem feito, muito cuidado, com muita representatividade, né? E, além delas, tem a Lúcia Maquena, em São Paulo. Todas têm Facebook, site, então é fácil, né, para vocês chegarem nelas. E a Lúcia já faz bonecas negras de pano. Aí é um pouquinho diferente das bonecas da Preta Pretinha, mas que também tem bonecas de pano. E que tem um trabalho não só com bonecas grandes, né, como também com bonecas... me fugiu, obrigada. A Baiomi, né, que são aquelas bonequinhas de tecido que não levam costura e que você só vai trançando a bonequinha e ela nasce, né, ela surge assim. Então a Lúcia tem um trabalho com essas coisas do Chiquinho Boneca. Mas me ajudem, né, nos ajudem. Daqui, quem são? Só pra gente ter mais referências do Sul que fazem bonecas. Vocês lembram do Aqui nome? no Sul tem, ela é mãe de um jornalista, aquele rapaz. Agora eu tô com a minha memória. A Sátira sabe. A mãe do rapaz jornalista que faz bonecas. A Franquilina. Franquilina E o Oscar. O Oscar é o filho. O Oscar Henrique é o jornalista, é filho da Franquilina, que é uma mulher precursora aqui no Rio Grande do Sul na elaboração de bonecas negras. Ah, legal. Então, e ela é um nome assim que já está bem consolidado aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tem outras, Sátira. Eu lembro da Franquilina. Tem outras, né? Então, a gente vai fechar, pelo horário, vai fechar. Mas só para fechar, então, em cima do tema do nosso evento aqui, do nosso encontro, né, essa importância das escolas desde a educação infantil, né? Eu tenho dado cada vez mais formação para professores de educação infantil, que é onde aparece aquela professora que passa a mão na menina loira, né? Que fala que cabelo lindo e não chega perto do cabelo crespo, né? Quer dizer, essa situação, ela é terrível nessa infância pequena, porque vai marcando essa criança por resto da vida. Então a gente tem um papel como educadores assim, fundamental nessa discussão da comunicação, da diversidade, né? Fundamental para todas as instâncias da educação, porque eu acho que é onde pode, e esse filme eu achei muito positivo da gente se alimentar nesse vídeo, vontade de lutar mesmo. Empodera, né? Isso é muito legal. Uma dica que eu dou para que se alguém não conhecer, nesse sentido dessa questão da afetividade na educação infantil, né? A pesquisa da professora Eliane Cavalheiro, que virou um livro, né, que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, em que a Eliane mapeia quantitativamente como que as professoras de educação infantil, durante a sua pesquisa de doutorado, ela faz isso. Então ela mapeia tanto quanto qualitativamente como que essas afetividades se dão em relação a crianças brancas e negras, né? E aí é muito interessante, porque é escancarado assim, né? As diferenças de tratamento. Que não vem apenas de brancos, né? Não, que eu dou necessariamente até para 100 professores, eu tenho 90% de crianças descendentes. Até porque a lógica do branqueamento é para todo mundo, né? Ela está imposta aí para quem quer que seja, né? Então, isso acaba acontecendo. Mas, enfim, conheçam essa obra da Eliane, porque vale muito a pena para, enfim, entender e conhecer mais aprofundadamente essa educação infantil que é tão importante, né, na constituição de todos nós e que colabora tanto para
questões que essas crianças negras vão levar para o resto da vida e que vão trazer dores como essas, né, que a gente viu no filme do Paulo Paim, por exemplo, e dos outros, né, militantes que estão ali. Bom, eu já vou aproveitar essa fala para agradecer. Agradecer muito vocês terem ficado até esse horário com a gente, né? Eu fico muito feliz. Agradecer as pessoas do teatro, tá? Sim, os monitores, né? Todos que nos aguardaram. Obrigada e que o debate continue, né? Agradecemos a vocês por este debate tão